Olá, sejam muito bem-vindas ao episódio 2 do CrânioCast. E eu pretendo que esse episódio, na verdade, ele se desenrole, né, por alguns episódios. Eu pretendo que ele seja uma série de algumas partes, mas eu ainda não sei porque eu não fiz roteiro nenhum, eu só vou sair falando, tá? Então, também gostaria que fossem episódios curtinhos, para que vocês possam escutar com tranquilidade, sem precisar interromper. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que eu acredito que seja também muito interessante, muito importante para a gente entender a nossa condição no mundo, né? Que é a nossa condição de mulher enquanto um objeto. Quando a gente fala de objeto, né, objetificação, a mulher é um objeto, muitas vezes nós mulheres entendemos essa fala como se nós fôssemos algo inanimado, comparáveis a um objeto como uma coisa, né, um copo ou sei lá, alguma coisa de utilidade, né, de um utensílio. E sim, faz sentido, porque de fato, né, nós somos desumanizadas, nós somos é, removidas, né? Temos a nossa humanidade removida de nós, e também removidas da condição humana, da categoria humana, e viramos sub-humanos, né? Um menos humano do que um humano homem, né? Mas não é disso que eu estou falando hoje. E hoje eu queria falar sobre a gente enquanto objeto na análise sintática mesmo, né? Se a gente for pegar a análise sintática da linguagem, o que que é um objeto? Um objeto, ele completa o sentido de um verbo, né? O que que isso quer dizer? Quando a gente tem na frase sujeito, verbo e objeto, o objeto ele só existe na frase, ele só aparece na frase para fazer complemento a uma ação, né? Que é geralmente a ação do sujeito. E a transformação de mulheres em objeto, e não estou falando aqui em objeto coisa, eu estou falando em objeto na função do discurso, é uma das maiores pré-violências que a gente sofre, né? Para nós sermos o que nós somos, existe toda uma forja social. O que, que eu quero dizer com isso? A gente não nasce com essa cabeça, a gente é forjada, a gente sofre lavagem cerebral para que a gente seja amputada de todas as nossas defesas, de todos os nossos reais desejos, de todas as nossas forças, né? E uma dessas amputações, né, que são mais efetivas são a transformação da mulher em algo que só existe dentro de uma narrativa do outro. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um livro, tá? Para que o livro exista, né, a gente precisa ter a personagem principal do livro. Todas as outras personagens, né, do livro são coadjuvantes, elas são consequenciais. Elas só existem para dar sentido, dar estofo à personagem principal. Na vida, os homens eles são criados para ser personagens principais e as mulheres são criadas para ser coadjuvantes, ou seja, o máximo que as mulheres podem ser dentro de uma história é objeto, é coadjuvante da história de um homem. É por isso que as mulheres muitas vezes não conseguem se entender sem uma relação romântica. No meu perfil no Threads, eu fiz uma pergunta, né, sobre por que mulheres ainda se relacionam com homens, e muitas mulheres responderam: porque eu não me relaciono com mulheres. Então vou me relacionar com quem? Como se não se relacionar fosse algo impossível, impensável, completamente destoante da vida. Sendo que aos homens o não se relacionar romanticamente sempre foi e sempre será uma opção. Isso acontece porque os homens são criados, forjados, educados para serem sujeitos. O homem, ele pode ter várias histórias, ele pode ter vários livros da vida dele, ele pode ser o protagonista de várias aventuras. Nós, mulheres, só podemos participar de uma aventura, que é a aventura do amor romântico. Todas as outras aventuras que a mulher pode participar estão subjugadas à grande,
aventura, ao grande enredo, ao grande trama, a grande trama da vida da mulher, que é a trama da parceria com outro alguém. E isso é uma educação que nós temos, é uma lavagem cerebral que nós sofremos. Não é uma coisa natural das mulheres, não é uma coisa que nós, enquanto indivíduos, temos capacidade de controlar. Né? Isso é uma coisa que está arraigado, que está muito entremeado na nossa cultura. Né? E eu não estou falando aqui da cultura brasileira, estou falando da cultura mundial, né? Uma cultura supremacista masculina, na qual o homem é o ser humano superior, é o ser humano verdadeiro, né? E a mulher é um sub-humano, a mulher é um objeto na história do homem. O que tem, né? Que características que tornam um objeto o que ele é? Só existir em relação. Então, a mulher, quando ela está sem um relacionamento afetivo, né, na maioria das vezes aí com um homem, ela nem se sente existente, ela nem se sente viva, ela sente que falta algo muito importante em sua vida. Né? A mulher, quando ela não está sendo vista por um homem, é como se ela não existisse. É como se ela só existisse se ela está sendo vista por um homem, validada pelo olhar desse homem e validada pelo desejo desse homem. Muitas vezes o desejo sexual e mais ainda o desejo de estar numa parceria com ela. Daí aquela história da mulher para casar, né, da mulher, entre aspas, de valor, né, que seria uma mulher que estaria aí apta, classificada para viver essa posição de objeto de uma forma plena, satisfatória. Então, tudo que acontece na educação de meninas, né, a partir do momento em que é identificado em nós, isso não tem nada a ver com nossos sentimentos, tá? Não importa como nós pensamos, nos identificamos, o que nós sentimos a respeito da vida, se nós vamos amar homens, se nós vamos amar mulheres, se nós não vamos amar ninguém, como é o nosso corpo, qual é a nossa etnia, isso não importa. A partir do momento que você que é reconhecido no corpinho dessa criança uma possível capacidade de engravidar, de gerar filhos, que isso é, né, geralmente visto pela percepção externa, né, da anatomia da criança, ela já é jogada dentro desse moedor de carne, né, no qual a mulher ela vai perdendo suas características. Então a mulher ela é amputada de si. E isso acontece de várias formas, das formas mais insidiosas, né, mais ocultas, até as mais brutais. Né? Nós mulheres nós somos alienadas de absolutamente tudo. Né? O que nos daria alguma autonomia. Nós somos alienadas do nosso próprio corpo. Né? Nós somos alienadas dos nossos sonhos. Nós somos alienadas da nossa agência. E isso tudo é uma educação que vai muito além das paredes da nossa casa. É uma educação que vem para nós pelas mídias, que está nos meios sociais, que está na escola, que está nas ruas, né? Que está nas músicas, que está nas séries, que está nas histórias que nós escutamos de nossos parentes, dos nossos amigos, né? Então, a gente tem toda um ambiente condicionador da mulher enquanto um objeto, um ser humano sem agência, um ser humano vulnerabilizado, castrado, né? E completamente amputado de suas possibilidades e suas forças. A mulher que consegue despertar uma consciência e a partir daí tentar recuperar suas partes perdidas, ela já está num processo de muita coragem, num processo que demanda muita energia. E isso também é uma coisa da qual eu pretendo falar. Então essa foi uma pequena introdução à mulher enquanto objeto e eu espero que vocês continuem aqui comigo para as próximas, porque eu vou continuar destrinchando esse assunto. Um beijão e tenham um ótimo dia, lindas!